Irmã Lúcia não era uma santa. Ela era, para ser exato, a personificação de um pesadelo profano, escondido sob os véus alvos da fé. Pense bem na imagem, o silêncio de um claustro medieval, a promessa de castidade feita perante Deus e o som abafado de 300 gemidos. 300. Não era um erro de cálculo, nem uma lenda mal contada, mas a contagem fria e exata de almas que ela corrompeu, uma a uma, dentro das muralhas sagradas do convento de Santa Mônica. Eu não estou falando de flertes, de olhares roubados ou de pecados menores. Estou falando de uma orgia silenciosa, prolongada por anos, um altar construído para a carne, onde o vinho da consagração se misturou ao suor da perdição. Como é possível que uma única mulher, sob o olhar constante de dezenas de freiras e do próprio Cristo crucificado, tenha conseguido transformar o refúgio da devoção em um labirinto de luxúria? Prepare-se, pois o que vou lhes contar é o verdadeiro testemunho de um horror que a Igreja tentou sepultar. Uma história que prova que o diabo não precisa de portões abertos, ele se contenta com uma única alma disposta a receber seus visitantes. O convento de Santa Mônica ficava encaixado na encosta de uma montanha cinzenta, isolado pela neblina constante e pelo medo dos habitantes da vila próxima. Foi construído no século XVII, com pedras escuras que pareciam absorver a luz e o som. Dizia-se que o silêncio ali era tão denso que você podia ouvir o próprio tempo rangendo ao passar. Irmã Lúcia chegou a Santa Mônica com apenas 17 anos. Ela era linda de uma forma que incomodava. Seus olhos não tinham a humildade esperada. Eram profundos, de um castanho quente que parecia reter a luz do sol mesmo nas manhãs mais frias. Sua voz era baixa, melodiosa, e quando ela orava, as outras noviças sentiam uma estranha atração, uma espécie de magnetismo que as puxava para mais perto dela, embora elas não soubessem explicar porquê. Ela era a freira perfeita em público, impecável nas vestes, fervorosa nas orações matinais e incansável no trabalho. O problema de Irmã Lúcia não estava em sua devoção aparente, mas em sua devoção secreta. Ela servia a um Deus diferente, um Deus de impulsos e desejos que a doutrina havia jurado extinguir. As primeiras anomalias começaram discretamente, pequenos desvios na rotina monástica. Alguém notava que a irmã Lúcia, responsável pela horta e pelo estoque de ervas medicinais, precisava passar tempo demais sozinha no porão úmido e escuro, onde as raízes eram armazenadas. Ela voltava sempre com o rosto ligeiramente corado e um brilho nos olhos que as outras atribuíam ao fervor da meditação solitária. Havia também o estranho tráfego noturno. O convento de Santa Mônica, embora isolado, recebia visitas esporádicas. O padre superior da paróquia vizinha, o doutor que tratava as freiras enfermas e, ocasionalmente, um ou outro benfeitor que subia a montanha para deixar doações. Mas as visitas de Lúcia eram diferentes. Uma das freiras mais antigas, Irmã Clara, foi quem primeiro sentiu o odor da putrefação moral. Irmã Clara era a guardiã das chaves e seu quarto ficava estrategicamente perto da porta de serviço, aquela porta de ferro forjado que raramente era aberta, usada apenas para receber suprimentos pesados ou em emergências médicas. Uma noite particularmente ventosa, onde o uivo da montanha parecia lamentar algo que ainda não havia acontecido, Irmã Clara foi despertada, não por um barulho alto, mas por uma ausência de barulho. O ranger habitual dos ventos cessou perto da porta de serviço. Havia um movimento cuidadoso, um murmúrio. Clara se levantou, o coração batendo como um sino rachado. Ela pegou a lamparina a óleo e caminhou lentamente pelo corredor de pedra fria, a chama tremendo com seu passo vacilante. Ela viu a irmã Lúcia. Lúcia estava parada na porta de serviço, mas não estava sozinha. Havia um homem, não um padre, nem um velho fazendeiro. Era um jovem, bem vestido, embora suas roupas estivessem cobertas de poeira da viagem pela montanha. Ele não parecia nem um pouco constrangido pela presença do claustro. Pelo contrário, havia uma familiaridade entre eles, um gesto de mão que não era de despedida respeitosa, mas de posse. Clara viu Lúcia sussurrar algo ao homem. O homem sorriu, um sorriso carnal, aberto, que não pertencia àquele lugar de penitência. E então ele se foi, sumindo rapidamente na escuridão da noite. Quando Lúcia se virou, ela viu Clara.
Seus olhos se encontraram, e o choque que Clara esperava ver em Lúcia nunca veio. Em vez disso, Lúcia sorriu, um sorriso calmo, quase angelical, mas que congelou o sangue nas veias de Clara. "Boa noite, irmã Clara", disse Lúcia, sua voz melodiosa. "O doutor deixou um remédio raro que precisamos armazenar no porão imediatamente, para a irmã Teresa." Irmã Teresa estava perfeitamente saudável. Clara sabia disso. "Lúcia", começou Clara, sua voz quase sumindo. "Quem era esse homem?" "Um mensageiro, irmã. Apenas um servo", respondeu Lúcia, passando pela guardiã das chaves. "Agora, se me der licença, as orações de vigília nos esperam." Clara ficou parada ali, com o cheiro residual de terra úmida e algo mais. Um perfume masculino, forte, misturado ao incenso. Era a primeira fenda. O primeiro vislumbre de um abismo que se abriria lentamente para consumir todo o convento. Irmã Clara tentou falar com a Madre Superiora, Madre Benedita, mas a Madre Benedita era cega pela fé e pela burocracia. Lúcia era a freira modelo. Qualquer acusação contra ela parecia a inveja de uma alma menos pura. "Irmã Clara, você deve estar cansada. As visões da noite pregam peças em nós", disse Madre Benedita, dispensando-a com um aceno cansado. "Ore mais, purifique seu olhar." Mas o olhar de Clara estava purificado demais. Ela começou a vigiar. Ela notou que o padrão não era aleatório. As visitas não eram apenas esporádicas, elas eram organizadas, metódicas. Eram sempre homens diferentes. Uma semana, ela viu 4. Um parecia um mercador da cidade. Um soldado desavisado que parecia ter subido a montanha por engano. Um terceiro que parecia um sacerdote, embora usasse roupas civis, e que desapareceu na escuridão com a mesma pressa com que havia chegado. O medo de Clara não vinha apenas da luxúria, mas da impossibilidade. Como Lúcia conseguia atrair essa variedade de homens? E, mais importante, como ela garantia o silêncio deles? O convento de Santa Mônica era um lugar de isolamento extremo. A viagem era difícil. Não havia motivo lógico para tanto tráfego. Clara começou a anotar. Não em um diário, pois aquilo seria muito perigoso se descoberto, mas em um método secreto, pequenos nós na extremidade de seu rosário. Cada nó representava um pecado, uma visita. Em um mês, seu rosário estava pesado. O método de Lúcia para o encontro era sempre o mesmo. Ela usava seu pretexto de ervas ou suprimentos no pão. O porão de Santa Mônica era vasto, com galerias subterrâneas que se estendiam para além das fundações do convento. E nesse porão, Lúcia havia criado seu santuário profano. Clara sabia que precisava de provas irrefutáveis. Uma noite, durante o período mais profundo da noite, quando as sombras parecem mais sólidas e o sono das freiras é mais pesado, Clara pegou a chave mestra e desceu. O porão cheirava a mofo, terra e o cheiro inconfundível de pecado. Era um cheiro que Clara conhecia instintivamente, embora nunca o tivesse sentido fisicamente antes. Ela usou sua lamparina para iluminar o caminho. Passou pelos estoques de batatas, os jarros de azeite, as prateleiras de vidro empoeirado. E então ela viu. Atrás de uma pilha de barris velhos havia uma passagem camuflada. Uma pequena porta de madeira que parecia parte da parede de pedra. Estava destrancada. Clara hesitou. Entrar ali significava cruzar uma linha irreversível, mas a verdade era mais compulsiva do que o medo. Ela empurrou a porta. O ar lá dentro era quente, abafado e denso, totalmente diferente do ar gelado do porão. Era um pequeno quarto. Não um calabouço, mas um quarto improvisado. Havia tapeçarias finas cobrindo as paredes de pedra para abafar o som. Havia um colchão no chão, coberto por lençóis de seda escura, uma seda que nenhuma freira de Santa Mônica jamais poderia possuir. E no centro, uma pequena mesa, não para oração, mas para vinho e frutas. Mas o que realmente fez Clara cambalear foi a parede. A parede de pedra, Lúcia havia pendurado pequenos objetos. Não eram crucifixos ou ícones sagrados, eram lembranças. Um broche de ouro, um anel de sinete com um brasão familiar, um pequeno pedaço de tecido de uma capa militar, uma pequena chave ornamentada. Eram os troféus de Lúcia, os tokens deixados pelos amantes.
Cada objeto representava um homem que havia quebrado a santidade daquele lugar com ela. Clara tocou um dos objetos. Era um pequeno medalhão de prata com as iniciais gravadas. Sua mão tremia tanto que a luz da lamparina fez as sombras dançarem como demônios. E então ela notou algo ainda mais doentio. Acima de cada objeto, Lúcia havia escrito, em tinta vermelha, que parecia sangue seco, um número. O broche tinha um 1 acima dele, o anel um 5, o pedaço de tecido um 18. Clara começou a contar, de forma metódica, com um horror crescente que a estava sufocando. Ela contava os números, os objetos, e a tinta vermelha parecia pulsar na escuridão. Ela chegou ao número 50, ao número 100, ao número 200. Seu cérebro tentava negar a realidade. Isso não era possível. Isso exigiria uma coordenação diabólica, anos de encontros semanais, sem falhas, sem gravidez, sem sussurros. A escala era grotesca, impossível dentro de um regime monástico tão rigoroso. Clara chegou ao último objeto na parede, que tinha sido colocado ali recentemente. Era um pequeno par de luvas de couro macio, provavelmente pertencente a um viajante rico. Acima dele, o número: 298. 298 almas ligadas a Lúcia, e Clara sabia que o espaço ao lado estava reservado. Ela estava prestes a fugir, a correr para a Madre Superiora e gritar até que o convento inteiro soubesse, quando ouviu o som da porta do porão se abrindo. Lúcia estava voltando, e ela não estava sozinha. Clara agiu por instinto. Ela apagou a lamparina, jogando-se no espaço apertado atrás de uma cortina de tapeçaria que Lúcia usava para se vestir. Os passos se aproximaram. Eram 2 pares, Lúcia e um homem. Clara ouviu a voz de Lúcia, a mesma voz suave e melodiosa que a ouvia cantar os salmos, mas agora a voz estava cheia de uma doçura predatória. Viu, meu amor? Eu disse que este lugar estava seguro. O silêncio delas é a nossa proteção, ela sussurrou. O homem riu. Era um riso que ecoou na câmara subterrânea como um martelo profano. Freira Lúcia, você é um mistério. Por que aqui? Por que se esconder atrás do véu? Perguntou o homem. Lúcia suspirou, um som de puro deleite. Onde mais o pecado é tão delicioso? Onde mais o fogo da carne pode queimar tanto, senão onde a água benta tentou extingui-lo? É o contraste, meu caro, é a transgressão que nos alimenta. Clara, escondida, sentiu o ar vibrar. Ela ouviu os sons, os murmúrios que se tornaram gemidos abafados, o peso de 2 corpos caindo sobre a seda escura. E o pior, ela ouviu o nome do homem. Ele se chamava Gabriel. Ele era o filho do duque, o mesmo duque que patrocinava o convento há gerações, aquele que havia trazido doações no dia anterior. Clara ficou ali, petrificada, sentindo a profanação se desenrolar a poucos metros. Ela não conseguia respirar, ela não conseguia sequer rezar. A voz de Lúcia estava por toda parte, envolvente, sedutora, misturando orações blasfemas com palavras de desejo. Quando o ato terminou, o silêncio voltou. Mas era um silêncio pesado, sujo. Você voltará, não é? Perguntou Lúcia com a voz ligeiramente rouca. Eu faria por você, Lúcia, qualquer coisa para sentir este calor de novo. Bom, você será o número 299, guarde a lembrança. Clara ouviu o som de metal sendo colocado sobre a mesa. Gabriel se foi. Lúcia permaneceu na sala. A guardiã das chaves esperou mais meia hora, até ter certeza de que Lúcia havia subido para seu próprio quarto. Quando finalmente saiu de trás da tapeçaria, o cheiro era insuportável. Ela foi até a mesa e viu um pequeno broche de prata, e o número 299 estava escrito em sangue fresco. Clara cambaleou para fora daquela câmara, subindo as escadas em pânico. Ela não tinha apenas a prova, ela tinha o peso de 299 pecados sobre sua alma. E o que era mais aterrorizante, a ausência de medo em Lúcia. Lúcia não estava apenas cometendo o pecado, ela o estava catalogando, celebrando-o. Ela havia transformado a castidade em uma estatística de conquista.
Na manhã seguinte, irmã Clara, pálida e com olheiras profundas, confrontou a Madre Superior com a verdade e com as evidências, o mapa das galerias, os objetos, a tinta vermelha. Madre Benedita, uma mulher que havia passado 60 anos acreditando na santidade absoluta de seu claustro, desmoronou em descrença e horror. Não é possível, é uma cilada do demônio para nos testar, ela murmurava, suas mãos enrugadas cobrindo o rosto. Madre, é real e está em andamento, sussurrou Clara. A Madre Superior finalmente cedeu. Ela convocou o bispo de Évora, que tinha jurisdição sobre o convento. A notícia, embora abafada pelo medo, viajou com a velocidade da culpa. O bispo Dom Agostinho chegou 3 dias depois. Era um homem alto, severo, acostumado a lidar com crises de fé, mas nada o preparou para o que encontraria. Eles desceram ao porão, acompanhados por 2 padres exorcistas. A câmara secreta de Lúcia era exatamente como Clara a havia descrito, mas no centro da sala, sobre a cama de seda, havia agora um pergaminho. O pergaminho não era de papel, era de pele de animal, e nele, em caligrafia elegante, Lúcia havia escrito sua confissão. Mas não era um pedido de perdão, era um manifesto. Lúcia se auto-intitulava a esposa terrena, aquela que provava que a carne era mais poderosa do que o espírito e que a prisão dos votos apenas servia para amplificar a delícia da libertação. Ela descreveu cada um dos 290 homens, os nomes, as profissões, a forma como cada um havia sido seduzido. Padres, mercadores, soldados, nobres, ladrões, homens de todas as classes, todos unidos pela atração fatal por ela. Ela detalhou o que cada um havia deixado como pagamento ou lembrança. E então veio o final do manifesto, a parte que fez o bispo Dom Agostinho vomitar. Lúcia havia criado um sistema. Ela nunca se relacionava com o mesmo homem 2 vezes. Ela os atraía, consumia sua devoção carnal e os despedia com uma promessa silenciosa de que eles estavam ligados a ela para sempre. Mas o mais assustador não era a quantidade, mas a ausência de consequências. Nenhum dos homens jamais havia falado. Eles voltavam para suas vidas silenciosos, carregando seu segredo, como se estivessem sobre um feitiço. O bispo, tremendo, ordenou que Lúcia fosse trazida imediatamente. Lúcia não fugiu. Ela estava na capela, ajoelhada no primeiro banco, rezando com um fervor que parecia autêntico. Ela estava linda, serena. Quando os padres a abordaram, ela se levantou sem resistência. O interrogatório ocorreu na sala capitular. As janelas estavam fechadas, as cortinas pesadas bloqueando a luz do dia. O ar estava pesado, elétrico. O bispo Dom Agostinho não usou a voz de um acusador, mas a de um pastor ferido. Irmã Lúcia, ele começou, a voz baixa. 300 amantes. Você fez um altar ao demônio sob o teto de Deus. Lúcia não negou. Ela apenas inclinou a cabeça, os olhos fixos nas mãos. Eu não servi ao demônio, bispo. Servi à verdade, ela respondeu. E sua voz era doce como mel, mas com um traço de ferro. Que verdade é essa, que viola todos os votos sagrados? A verdade de que a atração não pode ser contida por paredes de pedra. A verdade de que o voto de castidade é uma mentira imposta a nós que somos feitos de carne. Eu apenas os libertei e me libertei. O bispo jogou o pergaminho sobre a mesa. O som fez Lúcia sorrir. A catalogação, os troféus. Por quê? Por que a contagem meticulosa? Para provar que era real, que o meu poder de sedução era maior do que a força de suas regras. Para provar que não era luxúria vulgar, mas um ritual. Cada homem era um tijolo na construção do meu templo pessoal de liberdade. Um dos padres exorcistas, Padre Tomás, um homem de fé inabalável, interveio. Sua voz áspera de repulsa. Você os enfeitiçou. Eles vieram até aqui, arriscando suas vidas, suas reputações. Nenhum deles falou? Isso não é sedução humana, é pacto demoníaco. Lúcia olhou diretamente para Padre Tomás. Naquele momento, seus olhos castanhos pareciam feitos de brasas. Pacto, sim, mas não com o que vocês chamam de demônio.
Eu fiz um pacto com o desejo interior de cada um deles. O desejo é o meu Deus. Quando eles me tocavam, eles não estavam quebrando um voto, eles estavam finalmente se tornando reais. E em troca, eu lhes garantia o silêncio e o esquecimento. Ela fez uma pausa dramática. O silêncio na sala era tão pesado que quase se podia ouvir os corações batendo. Vocês querem saber a prova de meu poder? Pense no número 300, um número tão redondo, tão impossível de alcançar sem a bênção de uma força maior. Eu estava prestes a receber o amante número 300 hoje. Ele teria fechado o meu ciclo. Mas vocês chegaram antes. O bispo de Agostinho sentiu um arrepio de pavor. Ela estava dizendo que sua prisão não era um castigo, mas uma interrupção inconveniente. Onde estão os corpos? Perguntou o bispo. A pergunta pairava no ar. Com 300 encontros, haveria gravidez, doença, escândalo público, talvez até violência. Onde está a bagunça? Lúcia riu, um som seco e assustador. Eu sou estéril, bispo, não por natureza, mas por escolha. Quanto às doenças, o fogo queima as impurezas. E o escândalo? Ninguém acredita no que não quer ver. Aqueles homens voltaram para suas esposas e famílias e todos eles me esqueceram, exceto na escuridão de seus sonhos, onde eu ainda governo. A situação era insustentável. O bispo sabia que, se essa história vazasse, destruiria a reputação da igreja naquela região por séculos. A punição precisava ser rápida, secreta e absoluta. Lúcia foi confinada em uma cela isolada, nos recessos mais profundos do convento. Os exorcistas passaram a noite inteira tentando purificar a câmara secreta, queimando os lençóis de seda e os troféus, mas o cheiro de luxúria e terra úmida persistia. Irmã Clara foi encarregada de guardar a chave da cela de Lúcia. O que se seguiu foi uma semana de tormento psicológico. Lúcia nunca gritou, nunca pediu perdão. Ela apenas cantava hinos de amor profano, canções medievais sobre o desejo, misturando versos sagrados com palavras obscenas. Clara, do lado de fora da cela, começou a perder o sono. Ela podia sentir a presença de Lúcia penetrando as paredes de pedra. Em uma noite, Clara se aproximou da porta de ferro. Ela podia ouvir Lúcia recitando em latim, mas não era latim eclesiástico. "O que você está dizendo, Lúcia?" Clara perguntou, a voz trêmula. Lúcia parou de cantar. "Estou rezando para os meus 300, irmã Clara. Eles estão comigo agora. Cada um deles é uma corda no meu corpo e nós estamos todos conectados. Você não sente o calor?" Clara sentiu um calor, sim, mas não era um calor físico. Era um calor de pânico, uma sensação de estar sendo observada por centenas de olhos invisíveis. "Você é maligna, Lúcia. Você será queimada pelo seu pecado", disse Clara. Lúcia respondeu com uma voz tão terna que parecia uma irmã mais velha consolando-a. "O fogo não me toca, Clara. O desejo é o meu escudo. E saiba de uma coisa, o meu verdadeiro número não era 299, nem 300. Eles são apenas os que vieram. Meu verdadeiro número são todos aqueles que eu não precisei tocar para corromper. Aqueles que, como você, só de me olharem, começaram a duvidar de tudo que é santo." A confissão final de Lúcia estava se tornando clara, uma doença da fé, e seu objetivo não era apenas o prazer, mas a destruição da pureza através da dúvida e da inveja. O bispo de Agostinho convocou um conselho. A decisão foi unânime. Lúcia não poderia ser julgada publicamente. A vergonha seria intolerável. Ela deveria ser removida do convento e confinada em uma penitenciária secreta da igreja, onde passaria o resto de sua vida em isolamento total, para que seu poder de sedução e sua blasfêmia fossem contidos. A remoção foi marcada para a meia-noite da sexta-feira seguinte, a noite mais escura, a mais silenciosa. 4 guardas foram trazidos da cidade, homens que não tinham ligação com o convento e que não conheciam a história de Lúcia. O bispo de Agostinho e padre Tomás estavam presentes. Irmã Clara, a única testemunha de toda a extensão do mal, estava na porta. Quando abriram a cela, a cena era paradoxal. Lúcia estava de pé, vestida com seu hábito branco, completamente calma.
Ela não parecia uma prisioneira, parecia uma noiva esperando o noivo. Eu estava esperando por vocês, ela disse, a voz cheia de antecipação. O bispo ordenou que ela fosse vendada e algemada. Os guardas hesitaram, visivelmente afetados pela beleza estranha da freira. Enquanto Lúcia era conduzida para fora da cela, ela parou na porta. Ela se virou, mesmo vendada, e olhou na direção de Clara. Clara, você será a número 300, ela sussurrou. Clara sentiu um choque elétrico. Ela não era um amante, nunca o havia tocado, mas Lúcia a havia reivindicado. Ela a havia corrompido pela testemunha, pelo horror, pelo medo. A contagem de Lúcia não era apenas de corpos, mas de almas feridas. Lúcia foi colocada em uma carruagem lacrada, puxada por cavalos agitados. O bispo e o padre Tomás a seguiram em outra carruagem. O plano era descer a montanha, viajar para o leste e entregá-la à custódia da Inquisição Romana. A carruagem da freira Lúcia nunca chegou. A estrada da montanha que levava a Santa Mônica era estreita e cheia de curvas perigosas. No meio da noite, no ponto mais escuro da trilha, onde a neblina se adensava tanto que parecia feita de algodão, a primeira carruagem parou abruptamente. O bispo Dom Agostinho desceu, nervoso. A carruagem de Lúcia estava parada. Silêncio. O que aconteceu? Por que pararam? Perguntou o bispo. Os guardas estavam paralisados, seus rostos brancos na luz das lanternas. Bispo, os cavalos, eles não querem se mover, disse um dos guardas, apontando para os animais, que bufavam e recuavam, assustados com algo invisível. O bispo se aproximou da carruagem de Lúcia. Ele ordenou que abrissem a porta. O interior estava vazio. As algemas estavam no chão, pesadas, de ferro, quebradas na junta, como se uma força descomunal as tivesse estourado. E no banco de couro havia apenas o véu branco de Lúcia. Lúcia havia desaparecido no meio da neblina da montanha, sem deixar rastros. Ela não havia corrido, ela havia evaporado. O pânico foi total. O bispo ordenou uma busca exaustiva. Eles varreram a montanha, procuraram na floresta densa. Nem pegadas, nem roupas rasgadas, nem sinal de luta. Padre Tomás, o exorcista, que era o mais pragmático, sugeriu a verdade mais aterrorizante. Lúcia não era apenas uma pecadora. Ela era um canal. A força que a protegia e atraía os 300 amantes era real, e ela a havia invocado para sua liberdade. A igreja agiu rapidamente para abafar o caso. O convento de Santa Mônica foi fechado. As freiras foram dispersadas para outras casas sob o voto estrito de nunca falarem sobre os eventos que testemunharam. Mas o mal não pode ser selado apenas pelo silêncio. Mãe Clara foi transferida para um convento no interior de Portugal. Ela viveu mais 40 anos, mas nunca recuperou a paz. Ela se tornou a única guardiã da história de Lúcia, a freira dos 300 amantes. Clara manteve consigo o rosário que ela usou para contar, aquele rosário pesado com mais de 300 nós. Ela percebeu que, após o desaparecimento de Lúcia,